Mário, Camila, a gente é da Regeia, desenvolvemos o projeto, né, o PMRR, que a gente vai apresentar em Itaguaí. Então, a gente vai apresentar o que é o PMRR, como utilizar e, né, tudo que foi feito, todas as etapas do plano, né, do trabalho. Então, primeiro eu vou começar apresentando a empresa, vocês conhecerem um pouco da nossa experiência, tudo que a gente já desenvolveu nessa área, a gente tem bastante experiência nessa área de gestão de riscos, né, mapeamento de risco, nessa área de gestão de desastres também. Então, são 20 anos de mercado, né, já tem bastante experiência, só nessa área de gestão de risco são 15 anos, a gente já desenvolveu muitos trabalhos, principalmente na região aqui do Sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, fizemos PMRR de 44 municípios, né, nesses 3 estados. Recentemente, agora em abril, a gente entregou o PMRR de 32 municípios na região aqui do Vale do Paraíba, que é bem divisa aqui com o Rio. E na época de 2012, 2011, a gente desenvolveu um mapeamento de risco aqui de 39 municípios do estado do Rio de Janeiro, então a gente tem bastante expertise nessa área, é uma área que a gente domina, tem os conhecimentos e divide, né, entrega esse conhecimento em forma do relatório, todo um plano para o município desenvolver e fazer a gestão dos riscos. Agora vamos falar o que é o projeto, desenvolver um pouco mais explicando todas as etapas do que foi feito e como utilizar o PMRE. Então, o projeto aqui em Itaguaí. Nas reuniões técnicas, tudo mais que eu vou explicar bastante, a gente chegou a esse número de 26 áreas, que foram as áreas mapeadas, onde eu, junto com o Vital, outro geólogo da equipe, fizemos a vistoria detalhada em cada uma desses locais. Aqui está mais ou menos a distribuição. Vou mostrar detalhadamente cada um desses locais, né, como foi feito o trabalho, mas é só vocês perceberem que é bem distribuído no município. E agora falando mais do plano, para que a gente usa, qual foi o contexto, né, de criação do PMRF. Então, para a gente entender, né, desenvolver essa linha de raciocínio mesmo, de como foi criado, né, o plano municipal de redução de risco, que é o PMRR, né, a gente retorna a essa questão dos desastres, né, do Brasil, que infelizmente acontece principalmente relacionado ao período chuvoso, né, ao período de chuvas. Então, acontecem desastres que estão principalmente relacionados, né, a esses altos índices pluviométricos, né, chuvas muito intensas, que provocam esse processo de inundação, escorregamentos, principalmente, que são os processos que causam mais vítimas, né, são os processos mais preocupantes, e os solapamentos também, que são associados aos rios, né, às margens dos rios, que causam esses desastres, principalmente nas áreas urbanas, né, nas áreas mais ocupadas, né, tem mais habitantes. Então, nesse contexto é que foi criado esse plano de mitigação, né, de gestão de riscos. Aqui estão algumas notícias, né, são levantamentos, na verdade, do Centro Nacional de Municípios. No caso, essas notícias são de 2022 e 2023, são as mais recentes, né, para a gente entender um pouco mais do contexto atual que está acontecendo no Brasil. Né. Então, essa primeira manchete aqui destaca que em 10 anos, né, foram mais de 300 bilhões, né, de prejuízos em todos os municípios no Brasil, para a gente entender como os desastres são impactantes, além das vidas humanas, também na perda econômica, né? Então, são impactos em infraestrutura, toda a questão dos municípios. Né? Mais uma informação, né, de 2017, entre 2017 e 2022, os prejuízos ultrapassaram, né, 55 bilhões, além das mortes. Né? Mais de 25% das mortes por chuvas no Brasil ocorreram nos últimos 10 anos. Então, a gente vê que é um cenário bem preocupante. Então, diante desse cenário de realmente catástrofe, né, de desastres, foi criado esse plano para tentar realmente mitigar e prevenir, né, para que esses desastres não ocorram mais. Então, foi em 2003 que foi criado esse plano municipal para dar apoio aos municípios, realmente entregar uma solução,
um diagnóstico, né, que é basicamente esse plano municipal é realmente um diagnóstico para o município saber onde estão os problemas, né, relacionados ao risco desses processos naturais e poder atuar, né, fazer a gestão adequada. Então, o PMRR consiste em identificar, localizar e analisar esses riscos para orientar, justamente fazer essa gestão. Opa, acho que ele está passando esse instante. Isso. Então, destacando que o PMRR está de acordo, né, é um documento, né, um projeto técnico que atende as leis federais mais atuais e a lei estadual. É o decreto 12.608, que regula toda a atividade da Defesa Civil, tanto municipal, estadual quanto nacional. Também eu destaco o decreto estadual de 2020, que organiza o plano de emergência aqui no estado do Rio, principalmente na Operação Verão, né, que são os atendimentos em caso de emergência. Então, falando um pouco mais do PMRR em si, então, aquilo que eu destaquei, né, identifica, localiza, né, e é o mapeamento mesmo dessas áreas de risco. Além dessa questão da identificação, a gente indica a mitigação desses riscos, né, as ações de mitigação e como gerir essas áreas de risco. Né. E, além disso, a partir, né, através do PMRR, a gente consegue fazer essa atualização do cadastro nacional e disseminar informação, conhecimento para toda a população, que é algo que a gente está fazendo agora, né? A audiência pública, na verdade, é para isso, disseminar, toda a população entender qual é o projeto que foi desenvolvido e realmente participar também, né? Não é só uma questão de entendimento, mas participar efetivamente, porque quem mora no município que realmente pode ajudar, né, a desenvolver toda também a gestão. Próximo. Então, para resumir, né, detalhar um pouco mais, um mapeamento que é feito de maneira detalhada, né? Eu que no caso particularmente estive em todas as áreas, né? Entrei nas casas, realmente a gente verifica todos os taludes, né? Todas as encostas, olha com muito critério, né? Com muito cuidado e avalia, define essa setorização que eu vou explicar mais à frente, classifica esses riscos e indica soluções, né, para toda a área, todo o conjunto, toda a encosta. E esse é um diferencial até do PMRR, a gente não faz não indica uma solução, não encontra, né, faz esse mapeamento em uma casa pontual, é todo um contexto, a gente entende tudo que está acontecendo. Daí indica essas medidas para a gestão municipal e possibilita a participação, né, inclusive que a gente está fazendo aqui. E é um requisito importante para adquirir, captar, né, recursos, principalmente federais, né, estaduais, porque já é um documento técnico que tem essa indicação, estimativa de custos, que a gente vai entrar mais a fundo. Essas são as principais contribuições. Agora, as etapas, tudo que foi feito aqui no projeto, tudo foi realmente elaborado. Então, o projeto é iniciado com uma reunião técnica com a prefeitura, a gente senta, recebe a indicação da prefeitura, avalia quais são as áreas suscetíveis, né, escorregamentos, onde já houve, tem algum histórico de ocorrência de deslizamento, de inundação, onde é uma preocupação para a prefeitura, para a administração, para a defesa civil, de poder ocorrer esses desastres naturais. A partir daí, a gente começa o projeto em si, faz a elaboração do primeiro plano de trabalho, indicando a metodologia que vai ser utilizada, e fazemos o mapeamento de risco aqui em escala de detalhe, vamos em todas as áreas, fazemos com bastante critério, indicamos realmente essa questão das medidas estruturais, das medidas de gestão, o curso que recentemente a gente fez aqui no município, e agora o último passo de encerramento é a audiência pública. Esse mapeamento de risco é só entre vocês e a prefeitura ou a população que mora no local também é ouvida? A população também é ouvida. Inclusive, quando a gente está mapeando, a gente entra nas casas, conversa com os moradores, é uma orientação que a gente faz também com os moradores. Não foi consultado a associação de moradores, não. Desse ponto, não.
Não teve reunião com a associação? Não, nesse sentido não. É realmente uma coisa da Defesa Civil que faz essa intermediação com a RGE. Então, deixa eu até me apresentar, me chamo Claro. Rafael, sou morador lá de Itimirim. Prazer, Rafael. Sou o Mário. Tudo bem, Wagner? Então, no passado, na minha casa, entrou água 2 vezes. E até hoje não teve nenhum mapeamento da prefeitura, não teve nenhum apoio da prefeitura em relação a evitar novos desastres. Tá? Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Claro. Se é só a prefeitura. Boa tarde, tá? Me chamo Eduardo, sou subsecretário de Defesa Civil, né? E, assim, já para responder, seria interessante, assim, que a gente ouvisse tudo e depois a gente fizesse as perguntas, que é para ele não quebrar. Mas só para esclarecer, o ponto inicial para a gente poder fazer alguma coisa é a gente entender o risco. Do que tipo de risco a gente está falando ali? Qual é o grau? Quais as casas que são atingidas? Né? O que a gente tem que fazer para minimizar esse risco? Vão ter casas que não existe solução, vai ter que ser demolido. Isso aí a gente teve esse cuidado, por isso que a gente contratou uma empresa, como ele falou, tem mais de 20 anos de experiência, né? É a que trabalha com Prefeitura de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis. Quando a gente vê que tem tragédia, a RGE foi lá e mapeou, apoiou as prefeituras no momento da tragédia e depois auxiliou nesse mapeamento para a gente saber o que a gente tem que fazer. Né? Então, foi um cuidado que, quando eu vim para cá, tem um ano agora, eu trabalhava na prefeitura de Mangaratiba, e o prefeito Rubão me chamou para vir para cá, porque a ideia era a gente acabar com as áreas de risco no Itaguaí. E aí, o primeiro passo é a gente saber aonde estão as áreas de risco e qual o risco que existe. Porque senão, dali a gente começa a fazer aquelas obras que a gente acha assim, não, eu vou fazer uma obra de drenagem aqui e vai resolver o problema. Aí resolve o problema aqui e dá um outro problema lá. E dá um problema ali. Por isso que a gente precisa do mapeamento completo para a gente entender, e ele vai explicar isso tudo aqui. Vocês vão ver que o trabalho não é só identificar o ponto de risco, chega ao ponto dele sugerir o que deve ser feito. Claro que a Secretaria de Obras tem que aumentar esse estudo, né, para poder fazer uma licitação, para contratar uma empresa. Mas ali, o primeiro passo, a sugestão, se a gente fizer drenagem nessa área aqui, a gente reduz o problema em 70%, 50%. Esse é o primeiro trabalho que eles fizeram. Exato. E se a gente começa a trabalhar antes, a gente corre o risco de fazer um trabalho errado, que não vai dar resultado. E assim, é difícil a gente falar de outros governos, de outras épocas e tal, mas se a gente for pegar atingir uma moradia. Então, são as quedas, os tombamentos e os rolamentos. Agora, falando um pouco mais dos deslizamentos, das corridas de massa. Vou mostrar os exemplos para ficar mais fácil. Então, o que a gente chama de escorregamento ou deslizamento são sinônimos. São movimentos que também podem ser rápidos, ocorre o solo ou rocha, eles se desprendem a esse movimento, o planar, né, que é esse caso aqui de Petrópolis, é sobre um plano, não é o que a gente chama de uma descontinuidade, é uma questão da rocha ou do solo, que a hora que satura, né, relativamente estão associados a muita chuva ou um vazamento, alguma coisa assim, que satura o solo e ele realmente desliza, ele não tem mais essa capacidade de se manter estável. Né? E aqui um outro exemplo, de uma cicatriz, vocês podem perceber que é muito grande, né? Um evento pode ser muito amplo. Aqui é um caso de escorregamento circular, em Barra Mansa, em que são várias estruturas das rochas que realmente se encontram, formam vários planos e geram esse escorregamento, né, essas cicatrizes de grandes proporções. Então, esses são os deslizamentos. Agora vamos falar um pouco mais da corrida de massa. Então, quando a gente fala em corrida de massa, nada mais é do que um movimento muito rápido que está associado a uma drenagem que tem muita energia, né, muita força de carregamento. Então, carrega blocos, arrasta muito material pesado, e tem proporcionalmente a possibilidade de causar dano, né, de causar prejuízo é muito maior. Então, as corridas de massa, que não foi o caso que a gente percebeu aqui
Itaguaí, não tem esse potencial que a gente viu, mas eles são associados a regiões de drenagem, são vales bem encaixados, em que ocorrem altos índices pluviométricos, né, são chuvas muito intensas, que provocam vários escorregamentos, e eles ocorrem ao longo de um canal, ganham muita força, muito material, e vão carreando, né, todo esse material. Claro. 96, o pessoal comentou ali por volta de Timirim, né? Mas a gente avaliou, inclusive, essa área de Timirim, só respondendo rapidamente, depois a gente entra. Mas, realmente, nessa região onde pode ocorrer, próximo ao canal da drenagem, não tem moradias. Principalmente aqui em Itaguaí, né? Na divisa com Mangaratiba, ele já está em uma outra situação, mas como a nossa área de trabalho se concentrou em Itaguaí, o que a gente avaliou não tem esse potencial, né, de atingir moradias, de causar esse desastre. Mas a gente vai entrar e vai conversar um pouco mais. Só continuando aqui no caso, a gente estava falando então das corridas de massa, agora vamos falar um pouco mais das erosões, que são processos de carregamento de materiais, né? Esses processos vão avançando, é o fluxo de água que vai carreando esse material, vai descolando, desprendendo o solo, e elas começam, erosão laminar, que a gente chama, movimento, concentração, né, de solo pequena, vai evoluindo esse processo até desagregar mais material, remover mais material, formando ravinas e vossorocas. Vou mostrar alguns exemplos, para ficar mais claro. Aqui é um tipo de erosão específica, que é um solapamento, que está relacionado ao curso hídrico, né, ao canal. Infelizmente não saiu a vossoroca, mas ele está relacionado também a um fluxo de água, é um processo que vai aumentando esse canal de erosão até atingir o freático, ele causa muito mais danos, é mais perigoso, mas esse caso aqui em Itaguaí não tem processos erosivos, então a gente pode se concentrar mais nas inundações, nos deslizamentos. Agora falando um pouco mais dos desastres naturais, os hidrológicos, estão associados, né, a cursos hídricos, que foi onde a gente se concentrou. Vou diferenciar aqui o alagamento, é um tipo de processo que não está associado ao curso hídrico, então, como ele não é um processo natural, ele está relacionado à infraestrutura urbana, a gente não se concentrou em mapear, porque a gente indicar várias áreas que estão sujeitas a alagamento, na verdade, pode trazer um prejuízo para o município, porque realmente não é uma questão natural, não é uma questão que pode, apesar de ser grave para os moradores, né, poder atingir as moradias, é uma questão que a drenagem urbana, umas soluções mais simples de drenagem já resolve. Então a gente se concentrou realmente na enxurrada, na inundação, para poder, que são processos naturais, mais críticos realmente, que causam mais danos, né? Então, só diferenciando essa questão da inundação, da enxurrada, eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui, que é de São Paulo, né, na Marginal Tietê, a inundação ela tem níveis de energia diferentes, mas está associado, então, a um grande volume de água que está nesse canal. Acontece, o canal realmente não suporta toda essa quantidade de água, que está relacionada a chuvas ou muito volumosas, né, concentradas no tempo, ou chuvas que perduram por muitos dias, né, muito fluxo de água chegando nesse canal, ele extravasa por não suportar toda essa vazão e atinge, né, os arredores, a gente chama de planície de inundação, né, o trecho que é suscetível a esse processo. Então, essas são as inundações. E as enxurradas, aqui a gente concentra, né, destaque, que são processos que ocorrem na área urbana. Eles já têm um outro perfil, eles estão relacionados a uma energia muito grande, né, no sistema, concentra muita água em um determinado trecho do canal, de uma via, que tem muita energia e acabam que tem muito poder destrutivo. Claro. Claro. Como você, eu sou presidente da Associação de Moradores de Coral Grande. Eu fiz um levantamento de todas as áreas que comecei com moradores, depois até repasso para vocês, mas só uma pequena observação. Claro. Você falou que não foi contemplado inundação nessa... Perdão, alagamento. Os alagamentos. O que aconteceu em 2020? O Rafael está correto, mas em 2020 teve uma inundação em Coral Grande, por
porque teve uma cabeça d'água, choveu 5 dias seguidos, inundou o centro de Coroa Grande, é uma chuva muito intensa durante 5 dias. Então, lá, Coroa Grande tem uma serra lá, o Cacique Cunha-Bebe, que é uma reserva florestal, tem mais de 20 cachoeiras, não só aquelas 3 lá de Timiri, de Timbuçu, não. Em torno todo, são 20 cachoeiras. Então, houve um volume de água tão intenso que, para baixar a água, foi um dia inteiro sem chuva. Então, é muito importante, não é porque teve agora, se teve em 2020, mas teve em 96, tem em 90, então são eventos comuns acontecerem lá. Então, esse volume de água que tem em Coroa Grande, quando chove, ou normalmente, precisa ser observado. Entendeu? Precisa ser observado. Porque teve muita gente que perdeu tudo. Entendeu? Lá na minha casa também, eu moro no centro de Coroa Grande, minha casa encheu 1 metro de água. Então, eu tive que fazer uma obra de despeito, muita coisa. Então, é um risco, não só água pluvial, mas também tem a água da Rio Santos, que não foram feitas limpeza nas canaveiras. Tem a subida do Castelinho. É uma área bem crítica, né? Há muito tempo não é observado. Posso só fazer uma observação? Eu vou comentar, mas só para a gente fluir também, mas pode falar. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Pegando o gancho do que a senhora falou, um dos problemas que eles têm em Coroa Grande, na área de Itimirim, é que a cachoeira, como a senhora falou do Cunha-Bebe, são bastante cachoeiras. Essas cachoeiras fazem uma espécie de veias. O que acontece? Quando o córrego é largado, faz essas veias que é onde se encontra em outro ponto do córrego para essa água se escoar de uma maneira totalmente natural. Infelizmente, devido ao crescimento desordenado da área e de obras irregulares, hoje que o ambiente está batalhando para conseguir ou licenciar as obras que são pertinentes ou fazer demolição voluntária de obras que não têm condições, tá, de hoje estar na região. Isso acaba que acarreta também nesse alagamento, nas inundações e tudo mais. Então, acaba que as pessoas fazem estruturas nessas veias de saída de água, interrompe o fluxo de água nesse ponto, faz barreiras de água, onde as águas esses problemas hoje que a senhora acabou de narrar. Eu sei que Pedro dos Rios lá em Coroa Grande. Então, agora que depois, através de um pedido de ofício da associação, eles foram fazer a limpeza de 20 anos sem fazer nenhuma drenagem. Sim, acaba que acarreta. Eu não destaquei aqui, coloquei como... Peraí, vocês não estão me entendendo agora. Só um instantinho. Como a gente está falando de conceito mesmo, chegou. Só destacar, como a gente está conversando mais dos conceitos, eu não destaquei realmente essa questão. Ele até colocou bem que o processo é natural, mas ele tem muito componente antrópico, né? O homem realmente, seja pela limpeza, né, que acabou destruindo o canal, seja por alguma obra que estreita, realmente as questões são bem complexas, né? Os problemas, os processos, né, as inundações não são totalmente naturais, não necessariamente, se não tivesse a intervenção do homem, teriam a mesma frequência, a magnitude, né, do que acontece nos processos. Só para destacar. E as enxurradas estão muito relacionadas a essa questão que você colocou das cachoeiras, de Timirim. E aí a gente vai conversar um pouco mais dessas áreas. Agora, só para dizer que eu estou falando muito em risco, mas vamos definir o que é o risco, né, para a gente entender o que é uma coisa natural, né, até intuitiva a gente dizer, mas só para entender o que tecnicamente a gente conceitua do risco, né, que é realmente essa relação entre o perigo, né, a questão natural do relevo, da encosta, né, da inclinação da região, com o elemento vulnerável, né? Então, seja
uma infraestrutura, seja uma moradia, no caso aqui o nosso foco realmente são as moradias, né, que podem sofrer esse dano. Então aqui, só para a gente destacar essa equação, né, então o risco seria o perigo, a ameaça, né, a probabilidade do desastre acontecer, multiplicado, né, pela consequência, pela vulnerabilidade, né, essa fragilidade, como está esse elemento que realmente, essa moradia que pode ser suscetível a esse evento. E o risco pode ser diminuído, né, por medidas de gestão, realmente, por planejamento, medidas preventivas que vão mitigar esse risco. Enfim, então, essa probabilidade de acontecer com essa questão da vulnerabilidade, né, da fragilidade do elemento em risco. Então, agora vamos falar um pouco mais de... perdão, deixa eu voltar aqui só para... um pouco mais do grau de risco, né, que é de cada um desses processos que a gente definiu. Os deslizamentos, as inundações, como a gente define, vai dizer, eu vou usar muito o termo aqui, R4, R1, só precisa entender o que é cada um desses riscos em cada um desses processos. Aqui um pouco mais sobre o que a gente faz, esse levantamento em campo, né, todas as informações que a gente coleta. Então, tem uma questão, só para destacar, a gente padronizou todos esses dados, então, muitos anos de trabalho, né, como a gente colocou, mais de 15 anos de experiência, a gente percebeu que realmente precisa padronizar, é importante ter todas essas informações levantadas e de um modo homogêneo, que eu vá para campo, né, que todos os técnicos que vão para campo consigam levantar e ter essa informação. Então, por isso a gente padronizou e criou realmente essa ficha de campo, que é onde a gente anota todas as informações de modo viável para a entrega, né, tanto do produto quanto realmente do levantamento, para a gente entender. Então, o que a gente verifica em campo e quais são essas informações, né? Então, a localização da área, super importante, né? Como está essa ocupação, se a densidade é alta ou baixa, como estão as vias de acesso, né? São medidas importantes para a gente entender como vai ser o resgate, eventualmente, se acontecer, né? O desastre, a gente não quer que aconteça, mas é algo que a gente precisa preparar, né? E aí, a questão de caracterização do local, algo mais relacionado ao que a gente estava conversando aqui do perigo, né? Da probabilidade de acontecer o evento. Então, onde a gente verifica realmente as condicionantes naturais, os antrópicos, né, tem alguma obra ali no canal, como está a inclinação da encosta, uma área muito íngreme menos. No caso específico que a gente está falando aqui, né, dos movimentos de massa e dos processos erosivos, a gente observa principalmente as evidências de movimentação, então se na casa tem alguma trinca, se já ocorreu, tem uma cicatriz que a gente estava vendo lá no evento, né? Então, todas essas informações são coletadas, a gente verifica, né, vai a casa, vê todos os taludes, passa por todo o trecho, verifica isso, e faz, então, a identificação de onde estão ocorrendo esses processos, né, e, super importante, né, a presença de água, como está a cobertura do solo, a vegetação, como essa vulnerabilidade, né, como são as casas que estão suscetíveis, né, a esses processos. Então, a gente faz a setorização, né? Então, cada uma dos setores, que a gente vai chegar a explicar melhor nessa área de risco, tem uma dessa ficha e a gente determina o grau de risco a partir de todos esses condicionantes, faz a setorização e conta as moradias. Então, esse é o patamar geral para os movimentos de massa. Então, a partir do momento, né, que a gente faz essa setorização, classificação, o que é, né? O R1. O R1 e R2, né? São riscos, né, baixo e médio, respectivamente, que não se espera que no próximo período chuvoso, ou eles têm baixa probabilidade de que no próximo período chuvoso ocorram os processos. Então, são áreas de menor declividade, ou que já tem uma obra de mitigação, né, já tem um muro atrás da casa, alguma coisa assim. E o que fazer nessas áreas? Observar e monitorar. Porque, por mais que atualmente, o cenário atual seja esse, de realmente não se espera que ocorra no próximo período chuvoso, são áreas que requerem, sim, essa questão do monitoramento, para que novas intervenções não elevem esse risco. Então, agora, nos riscos altos e muito altos, que a probabilidade de ocorrer desastres, né, de ocorrer eventos que provoquem danos são maiores, né, são provável e muito provável no R4. Né? Então, quando a gente fala de R4, a gente está dizendo que no próximo período chuvoso, o evento
bem provável que aconteça. Então, é um caso grave, assim, e a gente requer, já indica, né, a recomendação é de que sejam feitas obras, sejam feitas ações imediatas, né, antes do próximo período chuvoso. Por isso que a gente faz essa indicação e usa também esses riscos. Né? Quando a gente fala R3, R4 já é o código para dizer precisamos tomar uma atitude. E R1, R2 é monitoramento. Agora, a gente falou bem agora dos movimentos de massa, né, que são os deslizamentos, erosões, agora vamos falar das inundações. A gente faz o levantamento, então, basicamente, das informações naturais e antrópicas, como a gente, nos movimentos de massa, mas o diferencial, digamos, da inundação é que a gente avalia bastante o canal, né, como é o padrão. Tanto as dimensões do canal, se tem obras ou não, a questão dos lixo, né, se tem alguma obstrução no canal, a proximidade das moradias, são esses elementos geométricos que a gente leva em consideração também no mapeamento de inundação, determina o grau de risco. Agora, falando um pouco mais do grau de risco da inundação, ele é um pouco diferente, a gente desenvolve uma matriz com base em 3 parâmetros, né, que são a energia do sistema, no caso, processo hidrológico, então tem inundações que são lentas, estão muito associados a canais sinuosos, né? A gente vê que o rio faz muita curva, normalmente essa inundação atinge áreas extensas, né? Mas a energia do sistema, a água sobe com uma velocidade baixa, então a energia é lenta. E a gente leva todos esses fatores, né? No caso da energia, é muito importante para saber, para entender qual é o risco, né? Qual é a possibilidade de causar danos. Então aí a gente tem o pH2, que é uma energia já alta, e muito alto, que está muito associado às corridas de massa, né, esse processo que a gente está falando, que é enxurrada mesmo, que causa muito dano, tem poder de carregar bloco, né, material das encostas, ele já tem esse pH3. No caso, só antecipando aqui, nas nossas áreas de mapeamento, não verificamos esse pH3. E aí, além dessa questão do perigo, né, do elemento natural, a gente avalia a vulnerabilidade, que são realmente o padrão construtivo das moradias e a tipologia de cada uma dessas moradias, e determina essa vulnerabilidade. E o outro elemento é essa distância realmente das moradias ao canal, ao processo, se pode ser atingido ou não. Então, a partir desses 3 elementos, a gente desenvolve a matriz e chega no grau de risco. Só destacando que essa metodologia é bem consolidada, foi feita pelo IPT em 2007, e muito utilizada, então é realmente uma metodologia de referência, tanto para as inundações quanto para os escorregamentos. E aí, cada um dos graus, então, cruzando todos esses 3 fatores que eu comentei, a gente vai chegando ao grau de risco. Só destacando, então, que o R1 e R2, como a gente viu também para os escorregamentos, a medida a ser tomada é realmente monitoramento, né, para ficar atento, se não vai haver alguma mudança. Mas no caso dos R3 e R4 já requer medidas imediatas, sejam obras, sejam eventuais remoções ou adequações no local. Agora que a gente viu um pouco mais todas essas informações no campo, vamos entender como a gente setoriza, né? Como diferencia uma área de setor. Estou usando muito esses nomes só para a gente esclarecer o que são. Então, a diferença, né, entre área de risco e setor é que um setor de risco é uma subdivisão da área. É um trecho homogêneo dentro dessa área de risco que recebe uma classificação de acordo com o seu relevo ou ocupação. Então, uma área de risco pode ter um ou mais setores. Aqui o mesmo exemplo, estou usando o mesmo exemplo na apresentação para ficar mais claro, né, para a gente conseguir desenvolver esse raciocínio. Então, aqui que a gente viu, né, que foi delimitada a partir das indicações de área-alvo, foi delimitada a área de estudo, né. Aqui a gente fez essa setorização, essa diferenciação entre esse trecho aqui no engenho. Né. E aqui são algumas imagens do nosso mapeamento, então, só para deixar claro, quando eu falo das encostas, né, que a gente observa, entra nas casas, verifica a distância dos taludes, as moradias. E aqui no mapeamento de inundação, a gente
conta muito com o relato, o apoio dos moradores, para dizer, porque no caso da inundação a gente não está vendo realmente o processo ocorrer, o que a gente consegue perceber é a inclinação da drenagem, a distância das moradias, mas a gente conta muito com o relato dos moradores, então a gente entra nas casas. No caso aqui, é uma marca d'água, que é uma evidência forte, então além do relato dos moradores, essas marcas d'água conseguem dizer para a gente qual foi o nível de atingimento, né, que afetou aquele local. Agora só uma demonstração, porque a gente já viu a setorização, agora só destacando, né, cada uma desses setores recebe um grau de risco. E, além, como eu destaquei, né, a questão das fichas, então cada um desses tem a ficha que vem todas as informações, né, no caso aqui do escoramento, essas 2 páginas, e aqui é uma foto, né, uma imagem de satélite com a delimitação desse setor e as fotos da área que a gente foi em campo, para realmente demonstrar qual foi a evidência verificada e tudo mais. E aqui um exemplo da inundação, aqui também na região do Engenho. E aqui também recebe as mesmas fichas, né, que são realmente todas, como se fosse um relatório de cada uma dessas áreas, de cada um dos setores, né. Agora vamos entrar na questão das soluções que a gente propõe, né, para cada uma dessas áreas, que a gente está falando da questão de gestão, né, de tudo mais. Então, para os escorregamentos, a gente indica obras. Na verdade, não é uma indicação, não é um projeto executivo, não é um projeto base, mas a gente indica tipologia de obra, o que pode ser feito para solucionar. Então, a partir dessa avaliação, da nossa experiência, a gente consegue diferenciar. No caso aqui da nossa ficha padrão, né, a nossa ficha de referência, a gente usa muito obras de limpeza, obras de plantio, revestimento do talude, de drenagem, contenção. Então, são tipologias que a gente vai indicar para cada uma dessas áreas que a gente percebe que classifica, né, em campo como R3 e R4, que a gente discutiu, que não é só monitoramento, a gente precisa realmente tomar as medidas, a gente indica essas obras. Dando exemplo novamente dessa região aqui do Engenho, então a gente indicou drenagem, né, que são canaletas, escadas hidráulicas, que a gente entende como a gente construiu esse raciocínio, né, que é o deslizamento e a inundação, eles são muito associados à água, né? A água é o agente deflagrador. Então, a partir do momento que a gente drena bem a área, a gente consegue dar estabilidade para esse talude e consegue mitigar esse risco, diminuir a probabilidade, né, de acontecer esse desastre. Então, no caso aqui, além das obras de drenagem, a gente indicou também contenção, porque o processo já aconteceu, não é apenas drenar não é suficiente, a gente precisa realmente conter essa área, esse talude, né? Então, exemplo, aqui um zoom, né, para vocês realmente conseguirem enxergar melhor. A gente indicou também plantio nos trechos que não estão vegetados, né, não tem solo exposto. E aqui a legenda que a gente utiliza para cada uma dessas obras. Então, cada uma das áreas que a gente mapeou como R3 e R4 para movimento de massa tem essa ficha de escorregamento. Perdão, essa ficha de obras. E, além da proposição de obras, a gente faz também uma estimativa de custo, que é essa ficha. Então, cada uma só voltar aqui, cada uma dessas obras, a gente tem uma extensão e uma área que a gente usa para calcular a partir de tabelas básicas, tanto do SINAP, do DER, do DENIT, que já tem esses preços tabelados. Então, todos esses preços são de referência. A gente usa a partir desses parâmetros que a gente define de metragem, né, de área, para realmente poder calcular esses preços, dar uma estimativa para o município poder licitar, né, poder realmente se preparar para desenvolver tanto esses projetos base, né, projeto executivo, quanto realmente a execução. Então, só aqui um exemplo, a gente determina então esses valores. E aqui exemplos materiais, né, algo que já realmente aconteceu, obras executadas. Aqui um exemplo de uma cortina atirantada, lá em Petrópolis.
são obras maiores, realmente requerem, é uma área que requer medidas, né, de contenção. Então, aqui são alguns exemplos. E agora vamos entrar nas medidas de gestão, que eu falei muito. Então, além dessas medidas estruturais, né, dessa contenção dos taludes, seja das drenagens, a gente também tem que se atentar para essas medidas de gestão para conseguir prevenir esses riscos. E quais são essas soluções que a gente indica? Estão baseadas, só para destacar, essas medidas de gestão, então, não são construções, são realmente conhecimento para conscientizar, capacitar. Então, são medidas relacionadas ao conhecimento do risco, à redução do risco, ao manejo do desastre, né, realmente a atuação durante o desastre, a resposta do desastre, e o arranjo institucional legal, que nada mais é do que realmente ter essa medida de gestão, tanto amparada pela lei, quanto pela participação de todos os setores, né, da administração pública. Agora, falando um pouco mais de cada um desses eixos, né? As medidas de conhecimento do risco. Então, conhecer o risco é o primeiro passo, que o Eduardo estava falando, para a gente fazer esse diagnóstico. Então, o PMRR é uma medida de gestão para realmente conhecer o risco, diagnosticar onde estão essas áreas, localizar exatamente, entender qual a abrangência, quais são as casas, quantas são as casas afetadas. E no caso aqui, a gente também indica as medidas estruturais que complementam, né, esse conhecimento. E as outras medidas, como eu comentei, né, o R1, R2, esse panorama que a gente vê do risco de classificação, ele pode evoluir, tanto sendo mitigado quanto acontecer, né, mais chuvas e realmente ele evoluir esse processo de aumentar ou diminuir o grau de risco. Então, o monitoramento permanente, né, é realmente super importante. Além disso, a instalação, de monitoramento, sistema de alerta, né, para realmente todos os moradores poderem estarem preparados e eventualmente abandonarem o local, tudo mais. Monitoramento pluviométrico, que como a gente está falando, todos esses eventos são deflagrados pela chuva, então esse monitoramento é super importante. Uma rede municipal de comunicação, que todo mundo precisa entender, né, estar preparado e se comunicar. Esse banco de dados já referenciado, porque todas as informações que a gente coleta são super importantes, que a gente realmente precisa. E, além disso, a elaboração das cartas geotécnicas, que a gente compreende, né, todo esse mapeamento é feito só nas áreas ocupadas, mas as áreas que não são ocupadas, onde ainda não se desenvolveu, é importante tanto para as áreas que o município pretende expandir, né, a expansão urbana, quanto onde eventualmente pode ocorrer. Então, a carta geotécnica também é importante, além das campanhas socioeducativas, para realmente toda a população possa entender. Essas são as medidas de conhecimento. Agora, as medidas de realmente resposta, né? A incorporação, né, desses riscos, né, ser passado para a política habitacional, né? A Secretaria de Habitação tem que realmente incorporar isso nos seus dados, né? Saber totalmente essas áreas de risco. E, além disso, promover alterações na legislação municipal para amparar tanto as ações da Defesa Civil quanto das outras secretarias. A legislação é super importante para definir essas atividades, né? Além disso, implementar a fiscalização e controle da ocupação, né? A gente está vendo que tem áreas que estão suscetíveis, né? São realmente perigosas, mas às vezes não são ocupadas, e áreas onde já são ocupadas, mas na verdade a ocupação não está totalmente consolidada. Então essa fiscalização e esse controle da ocupação é muito importante para tanto evitar o aumento, né, nessa área de risco, quanto evitar o surgimento de novas áreas de risco. Agora, falando um pouco mais da ação de resposta, né, que realmente durante o desastre que pode ocorrer, a gente indica, né, essa elaboração do plano de contingência, que nada mais é do que a determinação da atividade de cada uma das secretarias, né, da população também, durante o desastre, né, para realmente o atendimento e as atividades fluírem bem, feito todo o planejamento. Além disso, melhorar, né, esse atendimento das emergências, executar, por exemplo, o plantão 24 horas, principalmente nesse período chuvoso, né, o plantão telefônico ser informatizado, né, ser modernizado,
Implementação de um estoque estratégico, realmente é muito importante, o município ter esses elementos de necessidade, seja alimentos, colchão, materiais realmente necessários nessa hora de emergência, manter um abrigamento, mesmo que seja temporário para a população, no caso, quando ocorram esses eventos, e realizar simulados para que realmente a gente faça o planejamento e consiga entender, né, na prática o que cada um deve fazer. Então, tanto a população entender melhor essa questão do risco, da resposta, quanto realmente a administração pública, né, todas as secretarias que vão atuar nessa resposta aos desastres poderem estarem em sintonia, né, conseguirem atuar bem. Então, agora falando um pouco mais do arranjo institucional legal, que nada mais é do que essa questão de multidisciplinaridade intersetorial, que todas as secretarias realmente atuarem, todas as secretarias envolvidas, né, seja meio ambiente, habitação, secretaria de obras, participarem, né, não só a defesa civil participar, mas toda a administração realmente incorporar todas essas medidas, né, de gestão e atuarem. Além disso, organizar, né, a comunidade, a gente indica até a criação de NUPDEX, né, que realmente é esclarecer para a população e criar um núcleo ali que o morador possa também conversar com os vizinhos e consiga esclarecer, entender e saber o que fazer durante, eventualmente, um desastre. Então, são as medidas. Agora, falando um pouco mais da gestão em si, do risco, fazendo uma síntese, né? Então, a política de risco deve se integrar essa questão das várias secretarias, né, do município, só destacando, mais uma vez. E, super importante, essa política de gestão de risco tem que ser continuada mesmo com alternância de governos, né? E outra questão super importante é priorizar as ações preventivas, as ações mitigatórias que trazem maior benefício, né? Realmente são importantes para evitar o desastre quando são menos custosos, né? A gente vai ver algumas reportagens, algumas notícias daqui a pouco para conseguir entender a diferença que faz entre prevenir e quais são realmente os prejuízos causados pelo desastre, né? Então, atuar na resposta é algo complicado, assim, a gente realmente deve prevenir. E, além disso, tomar as decisões políticas, né, baseadas em critérios técnicos. A gente, fazendo só um exemplo, no caso onde a gente indicou todas as obras, né, a estimativa de obras, a gente hierarquizou também essas obras para indicar quais são as obras que devem ser priorizadas ou não. É uma indicação, obviamente, da prefeitura, mas a gente indica também que sejam baseadas essas decisões nesses critérios técnicos. E, além disso, estabelecer, né, essas parcerias com a sociedade, não só todas as secretarias, mas a população também participando. É super importante que a gestão do risco somos todos nós. Né? Agora, falando um pouco mais das ações indicadas, então, realmente a gente prioriza, né, os R3 e R4, e destacar também essa questão de fortalecer, né, a defesa civil, tanto em termos de equipamento, quanto em termos de preparo. Então, realmente incentivar essa questão da defesa civil é super importante para o desenvolvimento da gestão mesmo do risco no município. E, além disso, amparado por leis municipais ou estaduais. Agora vamos falar um pouco mais dos resultados em si, né? Vamos chegar que foi mapeado e quais são cada um dos resultados. Aí, para os riscos geológicos, são os movimentos de massa, principalmente. A gente tem 17 setores, né, de risco baixo e médio. Vou destacar aqui os riscos alto e muito alto, 8 e 23. E as inundações são principalmente os riscos baixo e médio, né? Então, as inundações não foi tão grave assim. Agora vamos detalhar. Vou mostrar mais alguns números só para destacar. Aqui são a quantidade de edificações, né? Porque
falar só em números de setores é uma coisa, agora destacar a quantidade, né, de edificações dá um outro patamar. Né? Só para destacar, são mais ou menos, um pouco menos, né, 964 edificações em risco alto e muito alto, tanto nos processos geológicos quanto nos processos de inundação. Então, com esse destaque, então, dessas obras, dessas áreas de risco alto e muito alto, a gente fez indicação das obras de mitigação, né? Indica, no caso das inundações, os estudos. A gente não faz realmente essa indicação de obras para inundação, porque são processos que envolvem, são muito amplos, às vezes envolvem inundações em vários bairros, em cidades diferentes, então realmente a gente precisa ter uma base, não adianta resolver o problema num trecho do canal, que ele pode afetar tanto a jusante quanto a montante, então realmente é preciso fazer um estudo de macrodrenagem para entender muito melhor como estão todas as inundações, para assim estipular qual é a medida mais adequada. E o monitoramento, no caso aqui são para essas 1.053 edificações. Agora, mostrando cada uma dessas áreas que foi mapeada. Né? Aqui estão o patamar geral, aí eu vou fazer um zoom e destacar cada uma delas. Aqui estão umas áreas de Mazomba. Então, a gente teve um risco muito alto, um risco alto lá no Mazomba. Aqui estão as áreas no Itimirim, aí dando um zoom no Itimirim, com divisa ali com Coroa Grande. Então, a gente tem áreas de setor de monitoramento, mas tem bastante áreas em risco alto e muito alto. Ainda continuando nessa região, né, que são os 3 trechos ali, a gente vê aqui em Coroa Grande, que tem muitas áreas, né, muitos setores, perdão, de risco alto e muito alto. Aqui já um trecho um pouco mais afastado, ali mais para Vila Geni, tem um risco muito alto, um risco médio. Tudo isso falando, por enquanto, que a gente está vendo aqui são processos de escorregamentos. Né? Aqui na Ilha da Madeira também tem vários setores alto e muito alto, alguns monitoramentos. Aqui já começam as inundações. As inundações se concentraram principalmente no centro ali de Itaguaí. Então aqui na região do Beira-Mar, né, esse trecho aqui está só destacando novamente, as inundações elas estão sempre associadas a esse corpo hídrico, né, essa drenagem, esses rios, córregos. Aqui a área no trecho do engenho, né, que a gente usou de exemplo, aqui estão os escorregamentos, aqui as inundações. Aqui já no trecho de Santana, né, que tem um trecho sujeito a solapamento, inundação. E aqui as duas áreas na área no trecho de Chaperó, gleba A e gleba B, né? Finalizando, aqui outro trecho de Ibitiporanga, que a gente tem um risco muito alto, e setor de monitoramento. E aqui cada uma dessas áreas que a gente... Então foram mapeadas 27 áreas no total. Dessas 27 áreas, 17 foram indicadas obras, que, né, elas estão listadas aqui, e aqui está uma estimativa de custo. Vou falar então um pouco mais dessa questão aqui, no fechamento, digamos assim, nessa síntese de todas as medidas. Então, né, repetindo, 27 áreas mapeadas, em 17 a gente indicou obras, né, medidas estruturais. Eles abrangem, na verdade, 218 moradias de R3 e R4, mas dentro dessas áreas são mais moradias. Porque a gente tem que incluir também, na verdade, os setores de monitoramento que estão no entorno, que são beneficiados por essas obras. Então, o custo estimado foi de 61 milhões, e, só destacando, a gente fez essa hierarquização das obras, né, dos setores R3 e R4, e para as áreas de inundação, a gente propõe os estudos, né, de macrodrenagem para realmente conseguir mitigar todos esses. Agora, aqui, falando um pouco mais do projeto, né, além do resultado do mapeamento, a gente fez, né, que pena,
o curso de capacitação, perdão que não saiu a foto, mas agora recentemente em 23, né, 21 a 23 de julho, a gente fez aqui o curso de capacitação. Então, todos esses conceitos, na verdade, foram desenvolvidos ao longo de 3 dias. Então, realmente, a gente explicou cada um desses conceitos, tanto inundação, quanto deslizamento, o risco, que essa questão da gestão, a gente explicou bastante, realmente, para os técnicos municipais. E tanto teoricamente quanto na prática, a gente fez um dia de campo, realmente todo mundo foi no campo, conseguiu aplicar também esses conhecimentos. Então, aqui só para mostrar, né, a aula prática, o pessoal participando. Quem fez foi o Pedro, geólogo da RGE, gerente de projetos. E agora, para fechar, as recomendações finais, né, para a gente entender, né, destacar realmente qual a importância do PMRR, né, e como utilizar o PMRR. Então, realmente é um instrumento de gestão super importante que atende às legislações atuais. O que ele traz, na verdade, é um diagnóstico, né? Então, a gente localiza, entende qual é a região de abrangência, né? Qual é o grau de risco, quais são esses processos e indica as obras, né? As medidas de gestão para realmente solucionar. E, além disso, a gente, né, o PMRR traz esse auxílio, né? Nessa implementação das obras, quando a gente faz essa hierarquização de cada uma delas e facilita, né, essa questão dos financiamentos, né, angariar recursos, porque já é um documento técnico, né, com uma estimativa de custos. Então, realmente, para o município ter apoio tanto federal quanto estadual, com o PMRR é fundamental. Embasa, né, os planos de emergência, planos preventivos, essa questão da gestão, quando você entende quais são as áreas, né, onde estão localizadas, e além da tomada, auxilia, né, nessa tomada de decisão de cada uma das esferas, né, seja habitacional, seja ambiental, essas ações de fiscalização, de monitoramento, seja da Secretaria de Obras, né, que vai se planejar para mitigar esses riscos. Então, é isso. Só destacando, então, eu comentei aquela questão de desenvolver realmente as ações preventivas, né, essas ações anteriores, né, à ocorrência do desastre. Então, aqui só para a gente ter uma dimensão, né, recente, né, nos últimos 10 anos, entre janeiro e fevereiro, os prejuízos, né, são mais de 400 bilhões, né, para os municípios, são quase 2 mil mortes no país, né. Então, são perdas muito significativas, né, são desastres muito grandes. Então, realmente é muito necessário investir, né, realmente ter essa questão da prevenção. E só para deixar claro que, além disso, a ONU também fez esse levantamento, que estima que a cada dólar investido em prevenção tem uma economia de 6 dólares. Então, além do ganho, né, humano, o ganho ambiental, tem um ganho financeiro muito grande nessa questão de mitigar os riscos por ações preventivas. Então, só destacando, né, uma mensagem: o sucesso do plano, né, ele depende realmente da incorporação, da participação de todas as secretarias, participação da população e realmente a implementação dessas medidas, seja das obras, seja das medidas de gestão. Então, só destacando para vocês toda a equipe técnica, né, que participou, muitos geólogos, né, engenheiro civil, arquitetos, geógrafos. Então, todo mundo esteve bem empenhado assim, no projeto, analisando todos esses dados que foram levantados, para realmente indicar essas obras de gestão, essas obras de mitigação, né, e essas medidas de gestão. Então, é isso, o nosso contato aqui, se vocês quiserem entrar em contato, e estamos à disposição para as dúvidas. E é isso, obrigado pela atenção. Claro. Esse é um projeto que já está pronto? Sim. Ou ele ainda, digamos assim, cabe a incorporação de alguma área que vocês não foram? O projeto está entregue. O projeto está entregue. Então, isso é um
problema. Na minha visão, isso é um problema. Porque eu estava escutando o senhor comentando aqui, e aí quando ele estava falando, o senhor estava falando para o que eu ia falar. Sim, sim. Porque, assim como ele observou que na área dele, né, viu a contemplação, ela também não aparece aí. E assim, eu moro aqui em Itaguaí há 2 anos. O local onde eu moro foi loteado nos anos 70. A gente paga lá IPTU desde os anos 70. Ou seja, tem coisas lá que desde os anos 70 já deveriam ter sido sanadas, né, solucionadas. Por exemplo, você falou sobre a inundação, né? Inundação e alagamento. São 2 problemas que nós temos lá recorrentemente. Né? E aí eu sou professor de geografia do Estado. Perfeito. E aí sabe como é que é, né? Trabalha com isso. Você tem conhecimento. Tentar entender, né? Claro, claro. Aí comecei a andar pela região. Né? É no engenho. Vocês contemplaram 2 áreas do engenho. Só que vocês não foram, pelo que eu vi ali. Claro. E lá tem um espaço que os antigos chamam de cantão. Eu não mencionei. O bairro do engenho ele é dividido pela Rio Santos. Tá. Então tem o engenho do lado de cá e o engenho do lado de lá. E o do lado de lá é o que eles costumam chamar de cantão. De cantão. Aí nós somos contemplados com uma elevação ao fundo que vai escorrendo para Rio Santos. Chove, né? Tem a precipitação, ela vai para essa elevação e desce. Então a área embaixo já sabe o que vai acontecer. E aí a gente tem uma característica ali que é uma Itaguaí urbanizada e ao mesmo tempo ruralizada ainda. Né? Então a água, ela não anda sozinha, né? Ela vai sempre carregando sedimentos, ela vai carregando sedimentos e ela vai depositando sedimentos. Assoreia a drenagem. Sim. E aí vai assoreando os córregos, né? E consequentemente. E aí vamos lá as questõezinhas. Né? Claro. Primeiro, canalização da água pluvial. Não tem. O que nós temos de canalização são córregos que a própria natureza criou. Que não é canalizado. Não é canalizado, perfeito. É um córrego que está ali. Esse mesmo córrego, ele é utilizado também para o desafogo do esgotamento, porque não tem canalização do esgoto. Tudo isso acontecendo ali, desde os anos 70. Né? Eu até vi, quando eu vi a notícia, né, da audiência pública, eu vim para tentar entender isso. Né? Assim, claro. Porque a prefeitura ela pode alegar assim, olha só, a gente sabe que a gente nunca fez nada, porque a gente não sabe, ninguém nunca falou, ninguém nunca comentou. Né? O município é grande, tem muitas obras, eu não posso dizer que a prefeitura não faça obra. Ela faz, eu vejo. Né? Algumas eu fico assim, caramba, estou fazendo obra aí, me atrapalhando, eu quero andar e não posso andar. Né? Mas eu sei que é uma coisa importante, então eu vejo todo dia, eu trabalho em 4 escolas aqui. Todo dia roda o município. Eu sei que a obra está acontecendo. Mas lá no bairro que eu moro, eu não estou vendo essas obras que precisam acontecer. Então, eu entendo que, ok, o projeto está pronto, beleza. Né? Eu não sei se existe a ideia dessa audiência de captar essas informações e transformar isso num relatório em paralelo para falar assim, olha, apareceu lá na audiência pública, né, munícipes trazendo informações de que não estão contempladas no relatório e que nós precisamos saber, né, porque estão afetando esses munícipes. Sim. Essa questão, por exemplo, do esgotamento, a gente bem sabe que existem plantas que se alimentam do esgoto. Sim. E essas plantas, com as suas raízes, elas acabam contribuindo para o assoreamento. Porque os sedimentos vão sendo carregados, aí aquilo ali se deposita. Para vocês terem uma ideia, ano passado, eu vi alguém comentando aqui sobre a chuva do ano passado. Gente, essa chuva do ano passado, eu com um ano morando aqui, eu fiquei olhando assim e falei, que isso? E a água foi no meu joelho, eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Sabe? A água foi no meu joelho, dentro de casa.
Eu parado na sala, assim, e olhando. E aí você fica assim, cara, não tem o que fazer, é esperar. Eu juro para vocês, teve uma hora que eu estava tão cansado que eu peguei uma toalha, sentei o pé, subi na cama, que era o único lugar que dava, e fui dormir. Aí, cara, se Deus entender que eu tenho que acordar vivo, eu acordo vivo. Senão eu vou acordar morto, afogado, mas eu vou dormir. Quando eu acordei, a água tinha baixado. Aí, eu sei que eu estou me estendendo um pouco, mas... Não tem problema. Aí o que eu fiz? Falei assim, agora eu quero entender. Né? Eu adorei a sua explanação, porque você acompanha você exatamente isso. Agora eu preciso entender, depois do evento. Agora eu preciso entender. Primeiro, o que eu posso fazer? Eu fui pedir e tal. E conversei com alguns vizinhos, né, também. Aí nós aqui fizemos algumas obras. Mas essas obras, elas atendem a gente. Sim. Elas atendem a gente. E eu depois fiquei preocupado, você também até falou sobre isso daí. Você faz a intervenção resolvendo o seu e criando um outro. Infelizmente, a inundação Você vai resolvendo o seu problema, mas você acaba de criando um outro. Do vizinho de baixo. Aí eu fui acompanhar, atrás do meu terreno, passa um córrego. O responsável pela chia da minha casa foi esse córrego. Ele está lá até hoje. A prefeitura ela fez uma intervenção na lateral da Rio Santos, que é para onde deságua esse córrego. Ela foi lá, alargou, fez um trabalho muito bom, beleza, mas para trás não tem nada. A minha rua é uma rua um pouco mais acima, a rua de baixo caiu uma gota d'água, ela enche. Porque a rua é exatamente de baixo, porque ela acompanha, ela não acompanha o nível da Rio Santos, ela fica abaixo do nível da Rio Santos. Então a água desce e para lá é alto, aqui é alto, o que acontece? Ela deposita aqui. Então, assim, aquele espaço, gente, não está contemplado aí, mas eu espero, de coração, até aqui o subsecretário da Defesa Civil, eu acho que seria importante as outras secretarias também estarem participando, né, desse momento. Mas é um momento muito importante. Muito importante. De entender que, assim, essas intervenções no nosso município, elas são muito caras. Elas são imprescindíveis. Né? O município não é tão grande assim. Os problemas de escorregamento, né, de deslocamento, não é uma coisa... Tem questões, mas não são tantos assim. Mas o de alagamento e de inundação são muito recorrentes. Né? Ano passado, na minha casa, foram 2 enchentes em 2 meses. São muito Eles passaram 1 ano e meio e não tivemos nenhuma atitude da prefeitura lá no bairro. Vocês sabem melhor do que eu, quem mora aqui há mais tempo, que a duplicação da Rio Santos agravou um problema que já existia. Né? Ela agravou. Não é que o problema não existia antes, não. Ele existia, mas essa duplicação trouxe um problema muito grande da passagem da água de um lado para o outro da Rio Santos. Né? E a gente trabalhava, né, tentava tratar bastante com o DENIT, né, um órgão federal que, assim, um tanto quanto complicado. Uma luz no fim do túnel, que dá uma esperança, e agora a CCR está operando a Rio Santos. A gente tem contato, eles são obrigados a fazer uma série de investimentos na área, inclusive eles têm lá a planilha de investimento mínimo mensal, o cara tem que fazer obra. Né? Então, assim, a gente está em conversa com eles para ver se a gente consegue avançar nisso. Responder. Pode falar. Acho que eles estão esperando eles arrecadarem dinheiro. Os munícipes. Não, nem precisa. Eles. Em 3 meses eles arrecadaram 1,5 milhão só para os munícipes de Itaguaí. Eles têm uma planilha de investimento que eles são obrigados a fazer. Na verdade, você só pegou a Rio Santos porque ela estava ligada à Dutra. Para pegar a Dutra, era obrigado a pegar a Rio Santos. Né? Mas, assim, a gente tem uma planilha de investimentos, a gente tem uma conversa séria com eles. Para responder a pergunta do senhor, que o Mário ele explicou que a gente teve um curso, né? Ele realmente formou os agentes da Defesa Civil daqui. Né? E para quem não sabe, a Defesa Civil aqui no município é uma história muito errática. Ela começa e acaba. Troca prefeito, eu não quero mais Defesa Civil. Aí entra o outro prefeito, não, quero Defesa Civil. Aí, às vezes funciona como mini corpo de bombeiros, às vezes como Defesa Civil. E, né, a gente, a partir do
do governo agora, a gente tem uma defesa civil e a gente está tentando investir em formação. E nessa formação que o Mário deu, é justamente disso. A gente consegue fazer esse levantamento que eles fizeram. Primeiro, eles ensinaram para a gente atualizar o que já foi feito, né? Mas ele passou esse conteúdo e a gente consegue ir lá e fazer um levantamento nessa área também. E a gente tem previsão de daqui a 3 anos a gente refazer o trabalho com eles. Porque não é assim, não, fez um mapeamento, bota embaixo do braço, agora vai ficar 20 anos com isso. Não, a gente tem que evoluir, a gente vai fazer essas obras, esse material, se for participação das secretarias. A gente vai estar enviando esse material na semana que vem para a Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Planejamento, que no caso, aqui a gente não tem Secretaria de Habitação, fica na de Planejamento. Para ele ver, para ingressar essas famílias, a gente vai estar visitando todas essas residências que foram mapeadas ali, para a gente notificar o morador, dar curso para o morador, para ele saber o que ele tem que fazer. Não sei se vocês viram na equação de risco lá, né? Se você prepara o morador, você diminui o risco. Você divide o risco pela metade, vamos dizer assim. Então, assim, a gente vai começar a fazer tudo que esse plano deu de ferramenta para a gente, que até então a gente não tinha. Justamente por causa dessa situação da defesa civil comércio e acaba. Não tem agente, para vocês saberem, não tem agente de defesa civil concursado aqui. Os nossos agentes fixos, que são efetivos, eles vieram do trânsito para lá. São agentes que se voluntariaram. Falaram, eu gostaria de trabalhar em defesa civil. E vieram para trabalhar com a gente. A gente ainda está correndo atrás, está no concurso para ter agente de defesa civil. Então, assim, o caminho a percorrer é longo. E Itaguaí, como toda cidade, né, eu acho que do Brasil, teve uma expansão muito grande, de forma muito rápida e não planejada. E que causa essa série de problemas. Né? E assim, a solução não vai vir de um dia para o outro. Mas o primeiro passo, que a gente entendeu que, né, eu com a minha equipe, que o primeiro passo que a gente deveria fazer era esse. A gente tem que mapear para a gente parar de enxugar gelo. Essa coisa que fala, não, a lagoa lá em casa ninguém fez nada, deslizou lá no Timirim e não aconteceu nada. Se a gente não tivesse essa ferramenta, a gente não sabe que obra a gente tem que fazer, a gente não consegue buscar recursos no governo federal, para vocês terem a ideia. O Ministério da Integração, que é o responsável, né, pela a parte da defesa civil, ano passado ele separou 5 bilhões para os municípios pegarem para fazer obras de prevenção. Só conseguiu se gastar 500 milhões. Porque ninguém fez esse estudo. Você precisa ter um estudo. Ele não dá porque eu falo assim, não, mas eu moro lá há 30 anos e sempre é lagoa. Ele fala, tem que ter um estudo técnico, científico, comprovando que o problema é esse e que se fizer essa obra aqui, a gente vai resolver o problema. Ou pelo menos minimizar. E aí é agora que a gente vai começar a girar essa roda para a gente parar de enxugar gelo mesmo. Que antes era lá, todo mundo com uma boa vontade enorme. Eu também sou do Corpo de Bombeiros, eu sou coronel do Corpo de Bombeiros. Cansei de fazer resgate e trabalhar de número de jeito, e a gente voltava todos os anos no mesmo lugar, foi resgate das pessoas lá, e o problema ser resolvido de verdade não era. Então, assim, a ideia é, com esse plano, a gente começar a avançar nesse caminho de diminuir as ocorrências e não remediar as ocorrências. Né? Eu sei que é difícil. Se fosse simples, a gente não via problema no Rio de Janeiro, que é um município riquíssimo e muito técnico, a gente não via problema em outros locais. No Brasil, eu diria. Os problemas são complicados e demandam tempo para a gente evoluir. Mas o primeiro passo é esse. E assim, eu vou pedir para a gente depois pegar o endereço do senhor lá. Na semana que vem. Eu quero perguntar, porque o que fazer, né? Porque eu penso, minha cabeça é muito clara com relação a isso. Eu penso que a gente precisa agir. Né? A gente fica achando que o outro tem que fazer. O outro tem que fazer. Não, eu tenho que fazer. Então, eu quero agir. Agir e também contribuir com o município. Não é? Eu estou pensando, não estou num pensamento individual. Eu sei muito bem que a obra que for realizada, ela não vai atender a mim, ela vai atender o coletivo daquela região. E o caminho que, como a gente está falando de água, né? Então é um caminho. E o caminho que a hora for passando, ela vai contribuindo também com
aqueles que moram naquela região. Mas a questão é, o que fazer? Abre um processo? Vou procurar o secretário? O que eu faço? A gente, Defesa Civil, a gente tem o telefone 199, uma ligação gratuita, e tem a gente lá 24 horas por dia para anotar todo tipo de demanda. Pô, não, o rio aqui está subindo o nível, eu estou preocupado. A gente está lá e que ver. Pô, apareceu uma rachadura na minha casa. A gente tem um engenheiro que vai lá avaliar se aquela rachadura é uma rachadura estrutural ou é um problema do embolso, uma coisa mais simples. A gente vai atender. A gente precisa realmente da demanda, do município vir com a gente, né? A senhora estava lá naquele curso que a gente deu lá no Itimirim. Justamente para isso. Deu um ponto agora lá de apoio, né? Para qualquer coisa. Esse ano a gente vai fazer de novo. A gente está tentando sair um pouco da inércia que está. Né? A gente faz. Podia ficar falando comercial do meu trabalho aqui um tempo. Mas a ideia né? Eu acho que aqui em Itaguaí nunca teve isso. Nunca teve essa preocupação de fazer esse mapeamento de risco. Nunca fomos ouvidos. Né? Quando teve essa enchente de 2020, teve uma equipe da Defesa Civil lá perto. E eu perguntei para ele, o senhor sabia que tinha um córrego que passava aqui? O senhor sabe que vinha água pluvial? Eu perguntei um monte de coisa para ele, eu estava muito chateada, porque eu falei, poxa vida, a gente já pediu para drenar esse rio. Aí nós fizemos um ofício, mais uma vez. Aí eles fizeram a limpeza, são 3 rios, não são 4 lá em Coroa Grande, né, que deságua as águas da cachoeira e recebem a água da Rio Santos. Mas eu acho que, como um primeiro passo, que esse projeto foi feito esse mapeamento, tomara que a prefeitura absorva isso e dê continuidade com a Secretaria de Obras, né? Se Deus quiser, isso vai acontecer. Só que esse levantamento que eu fiz com os moradores, o que eu faço? Eu posso mandar para vocês por e-mail? Tem algum e-mail que eu posso encaminhar isso? Por e-mail, me ajuda aí. Itaguaí DC. Não, mas como é que é o e-mail? É Itaguaí DC. Itaguaí DC. @gmail.com. Tá? Você pode mandar e olha só. Ofício. Você de Associação de Moradores? Presidente. A gente tem muito interesse, a gente tenta muito, e é uma dificuldade enorme, e eu entendo. Ninguém quer ouvir que mora em área de risco. Ninguém quer ter isso. A gente chega, a gente faz o trabalho, está aqui que vai fazer o defesa nas comunidades, que é batendo de porta em porta para tentar passar o pessoal. Se não vai com a agente comunitário de saúde, que já conhece todo mundo, as pessoas, isso aí aconteceu comigo. A pessoa abre a porta, vê que a defesa civil e fecha na sua cara. Assim, não quero falar com você, vai embora. Entendeu? É um trabalho muito difícil. É um trabalho de base. E assim, a gente tem que chegar no morador, ele tem que estar consciente dos riscos, para ele poder minimamente se defender no caso de uma situação mais crítica. Né? É mais fácil você ter um representante do bairro a gente sua camisa no a gente procura, né? E tal, ainda não tinha chegado o nome da senhora, mas questão da gente anotar e tudo mais, que inclusive Itimirim é o nosso foco, tudo que a gente vai fazer, a gente vai primeiro lá, porque é a área que, como o Mário explicou, o risco de deslizamento é o maior risco, porque vai vitimar mais pessoas. Né? E o nosso mais crítico é ali naquela área ali. Tem uma parte de Coroa Grande também, ali em torno ali que até circular, né? Que aquele muro. Se você chegar no Itimirim há 20 anos atrás, eu fui, quando eu voltei, estava irreconhecível. Eu lembro disso. Né? Isso era só mata. Era 1, 2 casas. Hoje em dia. A Rio Santos levou. Né? Eu lembro disso. Não, e as casas que tem agora, né, lá em cima, que não tinham. Né? E aquela enchente, a gente sabe como é que foi, na verdade. O plano é muito rico, gente. É muito rico mesmo. A gente vai botar ele no site, né, um link para a população poder ler, né, que é importante. Só destacar que a gente entrega o plano, mas a gente está sempre disponível. Né? Sim. O Eduardo tem o nosso contato, a gente sempre está em conversa, né? Qualquer dúvida a gente sempre está disponível a esclarecer. Então, só destacando, Eduardo, essa questão que o senhor estava levantando, só para esclarecer.
a gente, na reunião inicial de definição das áreas, a gente teve uma conversa muito grande para definir exatamente essas áreas. Por quê? Eu comentei, né? O alagamento realmente não, a gente entende que não deve ser contemplado, porque esses números que eu mostrei aqui de risco é um peso para o município, né? Vamos entender. E é uma solução, eventualmente, mais simples resolver a questão do alagamento. Como você estava comentando, fizer a canalização, que é algo que a prefeitura realmente vai fazer, um ponto ou outro, mas vai fazer. Pode ser que solucione. Eu sei que é complicado, eles, né, é uma questão, mas é uma questão, aí não, Isso, ali na frente. Só que assim, é complexo porque algumas casas, como eu também Muito próximo. acaba ou não respeita a faixa marginal, ou não corre, e acaba que o acesso da máquina dificulta, porque como é que você vai destruir uma casa, um muro ilícito, para você conseguir fazer uma drenagem? Então, tem a parte da nossa sensibilidade também terrenos, que eles não têm acesso devido ao crescimento desordenado da água. Ali no plantão a gente conhece bem, Mas tem alguma intenção de se fazer? Sim, a primeira base é uma pergunta, né? A mapeia é possível e o que, não vou dizer que não é possível, mas o que vai demandar um certo trabalho é uma análise um pouco mais específica. Então, assim, eu não sei onde sou mais exatamente, mas passando aí para ser Teixeira, subiu aquele morro à esquerda ali, subiu desceu sobre aquele toda a área, já tem uma drenagem, ali a área toda asfaltada. Então, assim, já existem trabalhos, existem ruas ali que hoje acabam que pessoas fizeram casas, locais que não eram terrenos, eram muros, então também depende da basicamente fazer uma organização, conversar, tentar fazer uma conscientização. Claro, os munícipes vão ser prejudicados no desastre, mas a prefeitura também acaba não sendo lesada. Então, depende um pouco dessa parte. Gente, como eu falei, assim, os problemas não são simples. Não são. Né? E assim, demanda tempo para a gente resolver. Mas aqui, quem estava falando ali com vocês é o nosso companheiro da Secretaria de Meio Ambiente, né? Que também se voluntariou, veio e fez o curso aqui justamente para enriquecer o trabalho dele lá na Secretaria de Meio Ambiente. Né? E assim, uma secretaria que está com um trabalho excelente aqui no município, correndo em várias frentes, e a gente, o trabalho está tentando ser feito. É difícil, demora, mas a gente, aquilo que eu falei para vocês, a gente saiu da inércia. A gente saiu, a gente está indo, não, vamos para resolver o problema. E não só maquiar o problema e fazer, vamos dizer assim, fazer aquela politicagem de vou lá e não, a gente vai te ajudar e nada. O trabalho, primeiro a gente está fazendo um trabalho de base, que muitas vezes não aparece. Que é isso, fazer um estudo, pagar isso, não foi barato esse estudo aqui, né? Uma licitação. Ele está fazendo, a empresa está fazendo esse trabalho desde outubro do ano passado. Não é uma coisa que a gente visitou lá e entrega isso para a gente. Não. Tá fazendo como eu mostrei, equipe técnica, né? Todo mundo está fazendo esse realmente trabalho desde analisa. outubro. É um trabalho Minucioso. Exatamente. Muita coisa, todo mundo toma doce, sabe? Como é ruim na vida, porque a chuva enchia, a hora assim, graças a Deus, os filhos estão andando. Você falou da parceria aí com a CCR. E da MRS? Porque tem os canais da MRS também que está tudo assoreado, ajuda a contribuir com os alagamentos. Né? A MRS, a gente ainda não fez contato. Né? Até uma novidade para mim. Isso ali da passagem pela linha, a água também fica travada na linha. Principalmente quando a maré enche. Não, é para fazer o contato intermediário. Com certeza. Principalmente quando a maré enche. Parece que a água da cachoeira, e a maré enchendo é quando dá conflito de o valor até você faz o que retorna ali da marinha, da marinha da reflexo, né? Então, lá sendo feito esses choveu e encheu. Mas ali é CCR. Vamos ali, colocar que está na faixa larga. Bom, gente, assim,
aqui a gente, falando bem francamente, a gente está fazendo um trabalho. Se nesse primeiro momento não se sentiu contemplado, ou achou que a sua área não foi vista, telefone 199. Olha só, eu fui lá na audiência pública, eu gostaria que a equipe da Defesa Civil aqui fizesse uma análise. A gente vai lá e vai fazer a análise também para mapear a área e ver quais as soluções que a gente pode alcançar com isso. Tá? E se achar, não, minha área foi contemplada, vamos esperar os resultados. Né? Então, eu vou explicar que não vai ser de uma hora para outra. Esse trabalho vai ser encaminhado essa semana para os secretarias. Né? Como ele falou, tem que ser criado plano executivo, uma série de outros documentos para serem anexados. Claro, tendo como base isso aqui. Não, isso aqui que diz que essa área é de risco. Mas eles vão ter que criar uma série de outros documentos. E assim, não é barato. Vocês viram ali uma obra de uma área pequena, era 6 milhões. 6 milhões. Né? Então, assim, tem um impacto, mas a gente sabe também que o governo federal tem liberado dinheiro para os municípios. Então, existe esse caminho que, com esse plano, a gente pode conseguir também esse recurso de forma mais rápida. Mas demanda tempo. E nesse meio do caminho aí, enquanto as obras de infraestrutura não saem, a gente vai contar muito com o apoio de vocês para que a Defesa Civil, consiga passar as informações para os moradores da sua localidade. Né? Que a gente está identificando vocês como lideranças, vieram aqui, e a gente precisa do apoio para a gente conseguir chegar no morador. Aquele morador que é mais humilde, que não gosta de ouvir, não gosta de me ouvir, mas de repente ele escuta. Ele escuta, senhora, a senhora não escuta que é importante isso aqui é uma coisa legal. Pega o telefone para receber as mensagens de alerta, esse tipo de coisa. A gente vai de agora, da semana que vem, até dezembro, só trabalhando diretamente com comunidade. A gente estava agora trabalhando com escolas, fazendo plano de emergência da escola, passando algumas noções para os alunos, e a gente vai começar na semana que vem, e vai até dezembro só trabalhando em comunidade, justamente nessas áreas que o Mário marcou para a gente. Ele falou, aqui que é crítico, então é aqui que a gente vai. Né? Parou aquele negócio de eu acho que crítico é lá. Não, agora não tem mais eu acho. Agora a gente sabe onde são as áreas. Tá bom? Mário, quer falar alguma coisa? Mas... Eu queria só destacar 2 pontos. Um, que todo esse material que a gente entregou, assim como curso da capacitação, ele vai servir de base. Então, essa ficha, todo esse material é o documento, né? Então, ele já tem essa questão de padronização, né? Então, alguém vai entender se eu marcar que o rio é tal nome, então ele já sabe o que levantar em campo. Então, quando o Eduardo fala do conceito, além do conceito, ele tem todo o material básico para realmente atualizar. E dizer que, realmente, o trabalho aqui está sendo feito. Eu, infelizmente, vejo municípios em São Paulo mesmo que realmente a gente sabe que não está sendo feito. O pessoal realmente enxuga gelo. Então, eu queria destacar para vocês que é isso, demanda realmente tempo. A gente não tem paciência, eu também como morador não quero esperar, mas o trabalho está sendo feito. Então, realmente, a participação de vocês aqui é o ponto importante, porque vocês viram na apresentação, né, que eu bato. Gente, tem que participar das outras secretarias, o morador tem que participar. Então, esse é o começo. A gestão somos todos nós, né? Tem o slogan, Defesa Civil somos todos nós, mas a gestão também. Então, o morador participar, o morador ter esse ponto crítico, esse pensamento crítico também, de entender o que é um escorregamento e tudo mais, tudo contribui. Porque todo mundo pode ajudar, né? O trabalho é de todo mundo. E essa questão de se comunicar, né, com a Defesa Civil, realmente ajudar, o trabalho é conjunto. Né? Como o senhor foi lá, verificou o rio, putz, mas o pessoal não está vendo que o rio está passando aqui atrás. Ótimo, é assim que a gente faz, contribui. Vamos lá olhar. Estou olhando as fotos aqui agora. Ah, legal. Eu tirei. Isso. Eu vou mandar para o e-mail. Isso é fundamental. As informações, né, quando a gente avalia, faz esse mapeamento para passar para o plano de drenagem, que eu comentei aqui, que vai ser feito também, o plano de macrodrenagem, todas essas informações que o senhor está vendo, né, de nível de atingimento, tudo isso é fundamental. Então, também a criação de NUPDEX, que são os núcleos de proteção da defesa civil de voluntariado, é importante justamente por isso, né? Essa ponte direta da defesa civil com os moradores
porque vocês têm todo esse conhecimento, vocês têm essa vivência no local e todo esse contato com os outros moradores para ver o que está acontecendo e levar diretamente as informações para a Defesa Civil e falar está acontecendo dessa maneira, nessa rua. Então, é outro ponto importante para essa comunicação. Contribuição fundamental. Até porque, né, gente, eu sempre falo isso para os meus alunos, tá? A gente precisa entender que a sociedade é formada pelos indivíduos. Se você ficar individualizando tudo, achando que as coisas só funcionam para você, a sociedade não funciona. O que funciona é o coletivo. Então, tem um ajudando o outro e todo mundo se ajudando. Exato. Funciona. Perfeito. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço a presença. Obrigado. E assim, eu digo que vocês vão nos ver bastante ainda. Trabalhando agora na rua. Queremos. Você vai encontrar bastante com a gente ainda aí. Tá bom? Muito bom. Desejo uma boa tarde e uma boa noite. Obrigado, pessoal, pela participação.